Olá a todos, salve Maria, pessoal físico aqui, vídeo novo do canal, então curta, comenta e inscreva-se para ajudar o canal a crescer sempre. Relembrando, pessoal, que nós estamos vindo aí de um tempo sem postar vídeo, então nosso algoritmo tá meio para baixo, e eu peço que você me ajude comentando qualquer coisa que seja aqui nos comentários, na aba de comentários, que vocês vão estar me ajudando muito ao YouTube elevar nosso algoritmo novamente e entregar nossos vídeos tanto para você que é inscrito, quanto para quem ainda não conhece o canal. Então eu conto com a sua ajuda nesse ponto aí. Se você também gosta do canal e quer incentivar a gente a continuar, eu peço que doe aqui para o nosso canal através do Pix, né? O nosso Pix que é o arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar ajudando infinitamente e vão estar sempre nas minhas orações. Relembrando que eu estou agradecendo aqui, já agradeço as pessoas que doaram desde o último vídeo e anteriormente, vocês ajudam muito e me incentivam muito a continuar. E se você também quer se tornar membro do canal, né, pense nessa possibilidade de se tornar membro aqui, né, assinando o nosso canal, que vocês também vão estar ajudando muito, muito, muito. E relembrando de agradecer aqui aos membros que financiam esse canal sempre. Enfim, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje. Galera, o nosso amigo já conhecido aqui do canal, Rushdoni Brasil, né, o Gabriel Enish, gravou um vídeo hoje, inclusive me mandaram, onde ele tenta provar que só a escritura é bíblico e a Igreja Católica, né, os argumentos romanistas, os papistas, né, segundo eles, têm argumentos fracos, e ele vai provar isso daqui. Mas ele vai tocar mais no tema aí sobre as escrituras mais pro final do vídeo. E a maior parte, né, do vídeo aí dele hoje é ele falando sobre a doutrina católica. A gente vai mostrar para vocês, né, eu vou estar mostrando para vocês que o cara fala bobagens sem parar, infinitamente sobre a doutrina católica, e ele não conhece nada sobre o que ele está falando. Não conhece nada. Vocês vão estar dando uma olhadinha aí hoje. Enfim, sem mais delongas, bora dar uma olhadinha no que o Rushdoni tem a dizer. Utilizado pelos nossos oponentes católicos romanos é o de que o solo escritura é insuficiente para estabelecer doutrinas. Tendo em vista E é mesmo, inclusive já é mesmo. É claro como o sol do meio-dia. que o grande debate entre catolicismo romano e protestantismo deve se concentrar na questão da autoridade, eu usei por bem fazer esse vídeo respondendo essa acusação do catolicismo romano de que o solo escritura seria uma impossibilidade, porque você, por necessidade, precisaria reconhecer outras formas de autoridade, fontes do conhecimento para estabelecer uma doutrina. Mas o grande ponto de divergência entre o protestantismo e o catolicismo romano é a questão da autoridade. Qual é a autoridade em matéria do que é doutrina e do que não é? Quem dita o que é certo e o que é errado? Enquanto no protestantismo nós entendemos a palavra de Deus, a escritura sagrada, como única regra de fé e prática, como único fundamento, como única matéria-prima para a dogmática, parafraseando aqui o teólogo reformado Herman Bavinck. O ponto é que isso não está na Bíblia de novo. É sempre a mesma coisa. Você sempre entra em contradição com os próprios pressupostos, né? Você coloca essa autoridade das escrituras como infalível, a sua única grande autoridade, mas isso é contradito ao ponto que as próprias escrituras não professam essa crença. Ou seja, você entra em contradição, esse teu princípio está entrando em contradição contra aquele próprio instrumento que você está utilizando, né, para chegar às verdades de fé, que são as escrituras. Ou seja, você tem um princípio, que é esse daí, escrituras são uma coisa infalível para formar doutrina, autoridade, coisa do tipo, ao ponto que a própria escritura está contradizendo isso. Ou seja, tem uma contradição muito flagrante nessa situação toda aí, né? Como já foi mais que demonstrado, a própria Bíblia reconhecendo a tradição no mesmo nível das escrituras, inclusive, né? Quando São Paulo diz que é para manter as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta, ou seja, ele está falando o seguinte, ó, tudo que foi pregado, ensinado oralmente, quanto aquilo que está escrito, vocês mantenham. E ele, comparando uma com a outra, claramente ele deixa ambas no mesmo nível, ou seja, mostrando que esse princípio protestante simplesmente está contrariando as próprias escrituras, né, que é o instrumento que eles tentam utilizar, né, para chegar às verdades de fé. Ou seja, é uma contradição muito flagrante. O ponto, Cristo dando, como eu sempre cito, todo mundo sabe, né, não precisa nem estar falando, mas só citando aqui, quando Cristo dá chaves para São Pedro, para os apóstolos ligar e desligar, né, que a igreja é a coluna e o espetáculo da verdade, dá esse poder de interpretação e autoridade para a igreja de Cristo, né? Ou seja, as escrituras professam isso daí. Então, por isso que eu digo, é uma contradição flagrante entre conteúdo das escrituras versus princípio de sola escritura, né? Enfim. A Igreja de Roma sustenta algo diferente. E antes de respondermos aos nossos oponentes católicos romanos, é preciso a gente entender no que eles acreditam em matéria de autoridade absoluta. E para isso eu recorrerei ao Catecismo da ICAR, que diz o seguinte no parágrafo 80. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor,
e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Aí resulta que a igreja é quem está confiada à transmissão e interpretação da Escrita da revelação, não só tira da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Tá, vocês estão vendo que o próprio catecismo da igreja professa que as autoridades que têm autoridade, né, por si, no sentido de conteúdo, onde você vai fundamentar sua doutrina, é escrituras e tradição. A igreja mantém o papel de interpretar, né, esse depósito de fé que constitui escrituras e tradição, não é? Então, só para deixar claro isso daí, que o que o catecismo está ensinando, né? Vemos aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana entende que a Escritura Sagrada ela é a palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está contida na Escritura Sagrada. Você tem a tradição também como palavra de Deus. Ambas as autoridades conservam a palavra de Deus. Sim, exatamente, porque é o que a Bíblia diz, inclusive. Né? A Bíblia diz que quando os apóstolos iam pregar, aliás, desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, quando o profeta ia profetizar, os apóstolos iam pregar o Evangelho de Cristo e ensinar, a palavra de Deus estava na boca dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, né? Estava na boca deles. Inclusive, até os profetas eram chamados de boca de Deus, né? Ou seja, aquilo que os profetas e os apóstolos, principalmente, ensinavam, realmente, quando eles pregavam a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus não estava consignada ao escrito. Não era escrito propriamente, mas sim oral, né, vindo da boca que eles passavam para os seus sucessores. Isso a própria Bíblia professa e deixa muito claro, né? Não é a Igreja Católica que está inventando, né? Seja a Escritura, seja a tradição, e elas estariam em pé de igualdade. Uma dificuldade que a Igreja de Roma tem é definir o que é a tradição, coisa que a gente vai explorar mais à frente, mas da mesma maneira que a Escritura Sagrada ela tem um cânon... A Igreja define muito bem aquilo que é tradição. A tradição é o depósito de fé, as verdades que os apóstolos transmitiram, que não consignaram nas Escrituras. As verdades de fé, né, que eles receberam de Cristo, do Espírito Santo, e eles ensinaram os sucessores continuaram transmitindo. E quem define, proclama, né, e nos esclarece qual é de fato a palavra de Deus vinda pela tradição, de fato a tradição apostólica, a própria igreja. A igreja, com essa autoridade, né, através, seja num consenso da igreja, né, seja na própria autoridade do Romano Pontífice, ele tem esse poder dado pelo próprio Cristo de fato, esclarecer o que é a sucessão apostólica e o que não é, porque muitas coisas, apesar de que recebe o nome de sucessão apostólica, existem diferentes tipos. Existe a tradição que veio dos apóstolos e que é a matéria de fé, né, para os fiéis, verdades reveladas, mas existem as tradições que geralmente ganham nome, mas que são tradições eclesiásticas, que não necessariamente vieram dos apóstolos, ou se vieram, não são tradições no sentido de ser verdades de fé. Às vezes é meramente, por exemplo, uma tradição local de uma igreja, que um apóstolo estabeleceu, sabe, não sei, talvez comemorar, por exemplo, a Páscoa em determinada data ou não, né? Isso daí foi uma tradição dada pelos apóstolos, mas não foi uma doutrina, entre aspas, que eles queriam, né? Eles transmitiram como de fato sendo verdade, revelado do Espírito Santo, e que todo mundo necessariamente deveria crer ou não, né? Pelo menos não naquele ponto. Posteriormente, a igreja, com a sua autoridade, definiu que, olha, a Páscoa deve ser celebrada em determinada data, né? Mas não foi algo que todos os apóstolos ensinaram que era uma verdade de fé que realmente deveria ser seguido. Ou seja, tá a igreja, né? A igreja, assim como a igreja reconheceu e apontou quais são as verdadeiras escrituras canônicas e autoritativas para a nossa fé, também foi a igreja, e cabe à igreja reconhecer aquilo que é tradição apostólica, né, necessária, que todo católico deve crer, que veio da boca dos apóstolos, daquilo que não é tradição apostólica, né? Ou seja, a igreja, dos dois pontos, ela possui esse papel, né? A tradição deveria ter um cânon. Acontece que Roma nunca fez um cânon da tradição. E a razão disso é muito simples. Quem se define, se limita. A Igreja de Roma não quer se limitar. Ela quer possibilitar o máximo de posições possíveis dentro dela. Temos que lembrar que a Igreja Católica Apostólica... Mas o Rugido, isso não faz sentido nenhum, primeiramente. O que é o cânone? O cânone é uma lista de livros canônicos, ou seja, de conteúdo escrito.
é a separação e a definição de uma lista que é de livros que foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo. É claro que para isso você vai precisar ter propriamente uma categoria, né, um conjunto, né, de obras escritas. Porque é isso que é o cânone, né, o conjunto de obras escritas e inspiradas pelo Espírito Santo, que é diferente de livros apócrifos, que não são inspirados pelo Espírito Santo e não são autoritativos para os fiéis, né, não tem autoridade. É óbvio que precisaria definir um conjunto de livros escritos, mas a igreja tem que entender, nunca se guiou em livro. A Igreja Católica nunca foi uma religião do livro e de letras. A Igreja Católica sempre foi a religião revelada, né, que segue uma pessoa e seus ensinamentos, que é Cristo Jesus. Né? E esse Cristo Jesus deixou sucessores. Tanto é que você pegar no primeiro século, você vai ver, por exemplo, você pega as cartas de Santo Inácio de Antioquia, você vai ver que os cristãos, eles sempre foram, né? E isso eu indico para vocês, por exemplo, a regra de São Vicente de Lerã, né? O Lenin, não sei como se chama. Eu tenho um livro dele, Comunitório, só que eu teria que procurar a página exata dali no trabalho, eu não estou podendo agora. Mas esse site aqui, ele coloca o trecho do Comunitório, né? Que é o seguinte, olha, a igreja sempre seguiu, a Igreja de Cristo sempre seguiu as lideranças, né? E sempre foi guiada pelas lideranças e pelos sucessores dos apóstolos. Né? E esses sucessores dos apóstolos davam os ensinamentos dos apóstolos. Essa sempre foi a lógica da igreja, né? Tanto é que ele vai dizer, né, como que se identifica a tradição apostólica. Ele vai falar, né, aquilo que sempre foi crido em todas as partes, sempre por todos. Ou seja, os sucessores dos apóstolos, ou seja, a igreja de Cristo. Você identifica ela através da igreja de Cristo. Sempre foi assim que a igreja utilizou para identificar o que é de fato tradição apostólica e aquilo que não é. Sabe, você está sendo anacronista e está exigindo algo, sabe, que nunca fez parte da fé revelada. Você queria o quê? Que a igreja pegasse, fizesse uma lista, olha, isso daqui é tradição apostólica, isso não é. Isso é tradição apostólica, isso não é. Sabe? Eu não estou entendendo essa tua argumentação e o sentido dela, sabe? Enfim. Romana hoje é diversidade e não unidade. Você tem uma igreja única, mas muita divergência dentro dela. E isso exige que ela não seja tão precisa em matéria do que é tradição e o que não é. Não, calma lá. As verdades de fé e o que a igreja proclama que é a tradição apostólica e que deve ser crido, todos os católicos necessariamente creem. Eles devem crer e creem, assim. Sabe? Não tem isso daí que você está falando, não. Não tem isso que você está falando. Os pontos dentro da Igreja Católica só existem debates em pontos secundários, né, da fé católica e que o magistério não se pronunciou oficialmente. Porque tem coisas que são opiniões teológicas que não necessariamente partiu, né, do ensino dos apóstolos, né? Os apóstolos por si, eles não, ou pelo menos claramente não ensinaram algo, né, em determinados pontos, e desses pontos que não foram claramente expressos pelos apóstolos que há os debates, né? Por exemplo, o tomismo e o molinismo, em muitos sentidos aí, né, algumas divergências. Agora, existem tradições apostólicas que foi dado pelos apóstolos e que todos os católicos necessariamente creem. Eu vou citar um exemplo. O livre-arbítrio. Foi dado por tradição apostólica, os apóstolos ensinaram tanto nas escrituras quanto, né, por tradição, que existe o livre-arbítrio. Essas verdades que foram transmitidas, dadas e expressas explicitamente pelos apóstolos, isso daí, de fato, todo católico necessariamente deve crer. E a igreja assim o afirmou, sabe? Então, não existe isso daí que você está falando, sabe? Eles tentam fazer isso daí para tentar comparar católico com protestante, né? Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É radicalmente oposto. Só que, além dessas duas autoridades, tem uma terceira, que, a meu ver, é muito fundamental, que o magistério, que está no parágrafo 85. Seguindo, é dito: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Nós vemos aqui que existe a autoridade do magistério como um árbitro da interpretação correta, seja da escritura, seja da tradição. O catolicismo romano vai sustentar as três autoridades como equiparadas. Você está vendo? O catolicismo romano, o magistério da igreja, ele interpreta
aquilo que é o depósito da fé, das autoridades que são por si, né, que são autoridades, né, que calcam essa autoridade propriamente no ensino dos apóstolos do Espírito Santo. A igreja tem o papel de interpretá-las, né, esse depósito de fé aqui. Você vê que o próprio catecismo está dizendo. Então, formalmente, nenhum católico romano vai admitir que o magistério está acima da escritura, ou a tradição está acima da escritura, ou a escritura está acima do magistério. Eles vão falar que os três estão em pé de igualdade. Mas a gente percebe pela própria maneira como a ICAR articula as suas autoridades que há a sobressalência de uma sobre as demais, que é a do magistério. Uma vez que você tem a escritura e você tem a tradição como fontes da revelação canônica, e há uma outra autoridade que diz qual a interpretação sobre ambas, essa outra autoridade se torna inevitavelmente maior do que as duas. É uma impossibilidade lógica. Eu não sei como que isso pode fazer o sentido, qualquer sentido que seja. É a mesma coisa que você dizer que o juiz, né? Você pega um juiz aí do Brasil. O juiz, ao ele interpretar a lei do Brasil e resolver algum caso jurídico, ele é maior que a lei. Qual é o sentido que isso faz? Não faz sentido nenhum. Ele só tá tendo o papel de interpretação daquilo, minha gente. Caramba, cara. Você ter três autoridades absolutas. A autoridade absoluta você só pode ter uma. E eu me lembro de um debate que aconteceu entre Patrick Madrid, que é um grande apologista católico romano americano, e James White. Não, calma aí. Cada um dentro esses três pilares, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel dentro no magistério da Igreja Católica. Isso não torna um maior ou melhor que o outro. Um maior ou menor que o outro, mas autoridade é a mesma autoridade. Simplesmente cada um está exercendo seu papel. É diferente. Um apologista protestante de peso, um dos maiores na apologética contra o catolicismo romano. E Patrick Madrid diz que você ter três autoridades últimas não é uma impossibilidade. Porque dentro da Bíblia você tem, por exemplo, os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos têm perspectivas diferentes sobre os mesmos fatos. O que o Patrick Madrid não se atenta, e é, de uma certa forma, abordado por James White no debate, é que os 4 evangelhos não se contradizem. Você não tem contradições entre os 4 evangelhos. Tudo o que acontece como aparente contradição é conciliável. E foi entendido como algo conciliável por toda a história da igreja. Agora, quando a gente estuda a fundo a Escritura Sagrada, a gente vê consistência em todas as partes dela. Já quando a gente pega a Escritura Sagrada e pega a tradição... Ai, Justone. Cara, é complicado, é complicado. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, olha só. Estamos aqui em Marcos, capítulo 7, né? É o atrito entre Cristo e os fariseus. Vamos lá, dá uma olhadinha. Cristo diz, né? Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra a morte, né? Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixai fazer por seu pai ou sua mãe, invalidando sim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós ordenastes, e muitas coisas semelhantes a estas, né? O grande problema aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Os fariseus, eles não estavam errados, não. Os fariseus não estavam errados nisso daqui. Porque o que acontece? Estava na lei de Moisés, que tudo que você dedicasse ao templo não poderia mais ser retirado. Tinha que ficar exclusivamente ao templo. Tinha que ficar exclusivamente, né, ao templo. Ou seja, aquilo que você entregava ao templo era de uso exclusivo do templo e não poderia ser mais utilizado por ninguém. Isso daqui tá na lei. Tá na Torá isso daqui. Problema, Washington, se isso daí que você está falando fosse verdade e aplicando o mesmo princípio aqui, Cristo aqui, que vocês geralmente usam para falar contra a tradição, né? Cristo não está indo contra a tradição dos fariseus, ele está indo contra a Bíblia. Está indo contra a lei de Moisés. E tem um problema. Tem um grande problema. Estaria Cristo aqui invalidando a lei de Moisés? Eu quero que você me responda. Estaria ou não estaria invalidando a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés diz que você não pode utilizar mais nada do templo, né? Que uma vez que você deu para eles. Já Cristo está criticando, dizendo que isso daqui é errado, ou seja, dando a entender que sim, você pode tirar aquilo que você deu ao templo para sustentar o seu pai e a sua mãe. Resolve isso daqui para mim, Rustone. Estaria Cristo invalidando a lei ou não? A resposta é muito simples. Não, pessoal. Aqui, o que Cristo está fazendo? Ele está dando a verdadeira interpretação da lei. Aí que tá.
Cristo está verdadeiramente interpretando e dizendo o seguinte: olha, aquilo que você deu, mesmo estando no templo, mesmo sendo dado ao templo, ele pode ser retido, ele pode ser tomado novamente, por exemplo, se seu pai e sua mãe passam fome. Porque acima de tudo, tudo deve ser calcado em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, se você ama seus pais, como que você vai deixar eles passando fome? É por isso que ele está dizendo o seguinte: olha, não, eu estou dando a verdadeira interpretação. Isso daqui é que isso que você ofereceu como corbão ao templo pode ser quebrado para sustentar seus pais. É isso que Cristo está dizendo. Ou seja, ele está dando a interpretação. E é a mesma coisa que o Stone. Você acha que as escrituras de algum modo podem contradizer a tradição apostólica. Você acha. Só que vem o magistério e afirma algo e diz o seguinte: essa é a verdadeira interpretação das escrituras. As escrituras verdadeiramente ensinam isso daqui, apesar de você achar que contraria as escrituras. É a mesma coisa. Cristo, como a autoridade, de Deus, e assim como a igreja, como a autoridade inspirada pelo Espírito Santo, ela define a verdadeira interpretação das escrituras. Cristo, como o próprio Deus, como autoridade, ele definia o verdadeiro, a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. É a mesma coisa. Sabe? Então, isso que você está falando aí não significa literalmente nada. Ou seja, não tem inconsistência nenhuma entre magistério, tradição e escrituras. Então, eles todos têm uma consistência, não existe contradição nessas coisas. Você que julga ter contradição, por quê? Porque na sua interpretação de homem falho, assim como por exemplo, os fariseus, na interpretação de homens falhos, diziam que Cristo estava contradizendo a lei. Não tinha contradição nenhuma, assim como não existe contradição entre tradição, igreja e escrituras. Nós vemos incompatibilidades. Há coisas que, embora apresentem desafios, podem ser conciliadas, mas há muitas outras que não. E você vai ver muitas vezes a tradição de Roma contradizendo as escrituras. Vou dar um exemplo: o purgatório, que é crido apenas pela igreja de Roma. Não tem absolutamente nenhuma base bíblica. Nenhuma outra igreja, além de Roma, acredita no purgatório. Mas aquilo não é visto como dotado de nenhuma contradição com a ideia de que os homens morrem e dali vem o juízo. Você tem várias... Tá, de novo. Nesse caso especificamente do purgatório, inclusive a gente tem um vídeo recente refutando aqui o Stone, que é interessante para quem quiser dar uma olhadinha, eu recomendo inclusive. O purgatório, nesse caso aqui, veja bem, ele está dizendo que o purgatório não tem base bíblica, portanto contradiz. Você vê que existe um salto lógico, que é um non sequitur, como eu falo, non sequitur aqui. Não tem base bíblica, logo contradiz a Bíblia. Como é que isso faz sentido? De novo, o purgatório ele pode não estar explicitamente nas escrituras, aliás, do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento está bem claro na minha cabeça. Enfim, ele pode não estar explicitamente claro no Novo Testamento, mas implicitamente e dedutivamente ele está lá. E a própria escritura, de novo, a própria sola escritura reivindica, como base para você formar uma doutrina, algo ser chegado por dedução ou no mínimo está implícito ou dedução, enfim. Doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana que entram em franca contradição com a Escritura. Exemplo, a suficiência de Cristo. E você vai ver hoje teólogos sustentando que Maria é corredentora. É claro, isso hoje não é um artigo de fé, mas caminha para se tornar, em algum momento, um artigo de fé. Você vê a questão... Tá bom, isso contradiz na tua cabecinha com a tua interpretação de homem falho. Você acha que... É que você não conseguiu entender. É isso que você não conseguiu entender. Você não consegue entender que a tua interpretação é falha. Você acha isso, mas das duas uma. É um negócio muito simples, eu sempre falo. Entre a tua interpretação falha e de analfabeto funcional, como já foi provado várias vezes que você é, entre a tua interpretação e a interpretação da igreja, que é o corpo instituída pelo próprio Cristo e que foi dado garantia de interpretação correta, como coluna e sustentáculo da verdade, com poder de ligar e desligar, de quem eu devo seguir? Quem provavelmente está mais certo dos dois? É um negócio que eu sempre falo, cara, para você se submeter ao julgamento da igreja, você não precisa acreditar em infalibilidade da igreja. Mas é só você acreditar em probabilidade. Quem provavelmente tem a interpretação correta das escrituras? Você, o Rushdoni, eu ou qualquer outra pessoa aleatória que diz que contradiz a escritura e a tradição, estão se contradizendo, ou a igreja que é dada pelo próprio Cristo, instituída pelo próprio Cristo,
né, que diz que não existe contradição. Quem provavelmente dos dois está certo? O Rushduni ou a Igreja de Cristo? Ou seja, você não precisa pensar muito para decidir isso daí. É negócio lógico. Minha para se tornar, em algum momento, um artigo de fé. Você vê a questão de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz. E há quem sustente que Maria nunca pecou, o que é um sério problema, que inclusive foi trazido à tona por pais da igreja. Então a gente vê que essas contradições... De novo, é engraçado, sabe o quê? Vindo de um calvinista. É muito engraçado vendo isso daí vindo do calvinista. Então ele pega a palavra todos e diz o seguinte, nesse caso, não. Todos aqui é todos, não pode existir exceção, tem que ser dessa interpretação literal, todos é todo mundo. Nunca vai existir uma exceção nisso daqui. Só que é o mesmo cara que quando diz que Deus quer salvar, né, Deus estende a sua salvação a todos, ele fala, veja bem, todos, não é todos aqui. Né? Quando ele debate com o arminiano, todos, né, que os arminianos citam os versos, né, que tá a palavra todos, ele, não, veja bem, todos não é todos. Então você vê a hipocrisia da pessoa, você vê que é gente muito desonesta, cara. Desonesta pra caramba, sabe? Olha, eu não vou entrar nem nas minúcias entre a diferença entre animação e concepção, né? O que significa dizer que todos pecaram ou não, que é um debate bem mais minucioso, eu posso trazer um vídeo só sobre esse tema aí. Mas todos, a gente vê que essa linguagem, muitas vezes as escrituras utilizam a palavra todos, ela fala de maneira genérica. Não está interessado se pode existir exceção ou não, né? Ou às vezes todos não é todos mesmo. Quando diziam, né, que todos vinham se batizar com João Batista, né? Todo Israel vinha se batizar com João Batista, a gente sabia que não era todos que vinham, né? Quando diz lá que é dado a todos morrer uma vez, a todos morrer apenas uma vez, depois segue seu juízo, a gente sabe que existem pessoas que morreram duas vezes. E esses argumentos, né, que a gente sabe, é um negócio que a gente tá cansado de repetir, mas os caras ignoram. Mas é muito engraçado ver isso aqui, esse tipo de argumentação, apelando por todos, vindo de um calvinista. De um calvinista, isso é hilário, né? Não são solucionadas, sustentando três autoridades absolutas. Você precisa de uma terceira, você precisa de uma autoridade maior dentre essas três para arbitrar. E essa autoridade, no caso católico romano, é o magistério. O magistério falou, acabou, é isso. Como ele tem o monopólio da interpretação... Claro, o magistério, ele tem autoridade formal, é isso que você não está entendendo. Existe uma autoridade material, né, que são as escrituras, a tradição, e existe uma autoridade formal. Essa autoridade formal interpreta o que de fato a escritura quer dizer, porque essa autoridade formal goza do auxílio do Espírito Santo na sua interpretação. Diferente do Rushduni aí, que a única coisa que ele tem na interpretação dele é o analfabetismo funcional, que ele não consegue nem entender aquilo que ele lê. Como é a maioria, né, a maior parte desses protestantes aí. Ou seja, ele não sabe nem diferenciar uma autoridade formal, né, de uma material, daquilo que por si é autoritativo, né? Mas, enfim, é hilário esse cara aqui. De novo, repetindo, é uma coisa que ele diz o seguinte, olha, o juiz que interpreta a lei é maior que a lei. Você não pode contra-argumentar contra um dogma estabelecido. Então nós temos uma autoridade absoluta no catolicismo romano, que é a da própria igreja, o magistério. Como diz o Dr. James White, o que determina o catolicismo romano é o sola ecclesia. A igreja falou, está falado. Outro problema significativo do catolicismo romano é a sua antropologia, a maneira como ele entende o homem e a maneira como ele entende a queda. A igreja de Roma tem uma cosmovisão que é diametralmente oposta à do protestantismo. Protestantismo e catolicismo romano, e quando eu vou me referir a protestantismo, estou me referindo especialmente ao protestantismo reformado, embora isso possa abarcar outras formas de protestantismo, como o próprio luteranismo e o evangelicalismo, em alguma medida, são água e óleo. Você não tem comunhão entre catolicismo romano e protestantismo. Claro, assim como você não tem comunhão entre a luz e as trevas, né? Se a igreja católica acreditasse na mesma bobagem que você acredita, cara, talvez estaria por um caminho bem perverso, né? Bem errado, talvez, né? Porque o que você ensina, as doutrinas de vocês, não vieram de Deus, vem de outra pessoa, então não tem como ser igual mesmo, né? Isso nos impede de considerá-los nossos irmãos em Cristo, como eu vejo de maneira equivocada. Graças a Deus, eu de fato também digo, eu não sou irmão de herege, definitivamente de herege, pessoa que de fato, ainda mais você. Cara, no dia, olha, a teologia calvinista é satânica. É algo absolutamente satânico e maléfico. É uma das piores coisas que eu já vi. É pior até que o Islã, né? Na sua teologia de maneira geral, o calvinismo. Graças a Deus eu não sou irmão e não tenho uma doutrina igual desse cara aí, porque é uma doutrina do diabo.
O calvinismo, aqui eu tô falando especificamente do calvinismo, é uma doutrina diabólica que diz que Deus destinou desde antemão as pessoas ao inferno. Que Deus que decreta, sabe, o assassino matar uma mulher, o adulto estuprar uma criança, né, violentar uma criança, foi Deus que decretou esse tipo de coisa, cara. Então como é que você é irmão de uma pessoa que prega esse tipo de coisa? Não dá. Equivocada, alguns teólogos protestantes, até presbiterianos, falando. Roma tem uma falsa antropologia, ela tem uma falsa concepção sobre o homem, que envolve a sua compreensão inadequada da queda. Roma admite a queda, ela sabe que existiu uma queda, mas essa queda não é um elemento fundamental na cosmovisão de Roma, como é dentro do protestantismo. De onde você tirou isso, cara? De onde? Como que não é? Olha, vocês estão vendo que... inclusive, talvez foi a Igreja Católica que estabeleceu isso daí antes do calvinismo e o protestantismo usurpar muita coisa. De onde você está tirando isso? Vamos ver mais o que ele tem a dizer. O protestantismo compreende a queda como algo que teve efeitos devastadores em toda a existência humana. E aí nós... E a Igreja Católica também, por causa da queda do homem, inclusive a própria natureza foi corrompida. E sofre por causa do pecado do homem. Temos o dogma da depravação total, que é negado pelos católicos romanos. Os católicos romanos vão entender que o homem é decaído, vão entender que o pecado ele tem impactos, sim, na existência humana, mas esses impactos não são tão devastadores quanto o protestantismo entende que são. E dessa antropologia de Roma, que não tem uma compreensão tão aprofundada do pecado, você tem muitos erros. A começar pela concepção de Roma da teologia natural. De novo, pessoal, é o seguinte, é óbvio que tem. É óbvio que tem. Foi a Igreja Católica Romana Latina que estabeleceu esse negócio. É só ele estudar a porcaria da história da igreja. Existia a diferença entre a Igreja Latina e a Igreja Ortodoxa, né? Principalmente muito derivado do ensinamento de Santo Agostinho, que é a questão do pecado original e a consequência e como o homem é caído, sabe? E que ele sempre é inclinado ao mal. Foi a Igreja Católica Romana, né, a Latina, quem estabeleceu esse tipo de coisa no Ocidente. Tanto é que a Igreja Ortodoxa nem acredita em pecado original. Foi a Igreja Católica que tornou o pecado original como de fato uma realidade que é, sabe, tão natural de se crer que você nem questiona. Tanto é, por exemplo, que tem gente que acha até um absurdo, né? Se espanta quando sabe que os ortodoxos não acreditam no pecado original. Sabe? Por quê? Porque essa mentalidade foi estabelecida no Ocidente muito graças à teologia latina. Então, cara, se informe melhor. De novo, o que é que a teologia da Igreja Católica Romana ensina? Que o homem é caído, ele é totalmente caído, só que o livre-arbítrio dele, né, a vontade humana, ela não é totalmente extinguida, mas ela está prejudicada e cativa, de modo que o homem, ele sempre tende ao mal. Veja bem, ele tende ao mal, e por si ele não consegue realizar nada de bom, não é? Ou seja, a vontade humana, ela existe sim, né, diferente aí dos calvinistas, mas ela está prejudicada e cativa ao pecado. E é justamente o sacrifício de Cristo, né, com a infusão do Espírito Santo, que nos faz renascer e nos possibilita realizar boas obras e fazer coisas boas. Mas presta atenção, sem a graça de Deus, sem a iniciativa de Deus, o homem não pode fazer nada, porque ele sempre vai estar tendendo ao mal e ao pecado. A graça de Deus torna ele capacitado para realizar boas obras. É o que diz a Bíblia, né? A Igreja de Roma, ela não tem uma concepção de pecado tão assertiva como a teologia reformada. A teologia reformada, ao afirmar a depravação total humana, ela afirma, por conseguinte, a necessidade de que o próprio Deus salve o homem, intervenha para salvar o homem. E é aí que nós vemos a predestinação. Tá, de novo, repetindo, a Igreja Católica também acredita que é preciso Deus para, literalmente, oferecer a sua graça para conseguir salvar o homem. O homem por si nunca vai conseguir se salvar ou fazer algo de bom sem a iniciativa de Deus, sem o Espírito de Deus. Como é que isso aí implica em depravação total? Aliás, nem são todos os protestantes que acreditam nisso daí, né? Então, no caso aí, da depravação total, não é
contra o catolicismo, mas sim é o calvinismo contra todo o restante do cristianismo. Ou seja, mostra como vocês são seita, né? Calvinista. É possível você acreditar na predestinação sendo católico romano? Ao longo do tempo eu venho estudando a Igreja de Roma e vendo que é possível. Há católicos romanos que admitem a predestinação, mas eles vão admitir a predestinação em dissonância com o que norteia a antropologia da Iccar. Porque a antropologia... Tá, não, sim, existem, né, católicos, inclusive a igreja acredita sim em predestinação. O que a igreja não acredita é na dupla predestinação, que os calvinistas acreditam, que Deus já de antemão predestina as pessoas ao inferno. De modo determinista ainda até, né? Isso daí é de fato uma blasfêmia e heresia condenada pela igreja, né? Contradiz toda a Bíblia, contradiz toda a tradição, toda a história da igreja, contradiz tudo que é racional, né? E até é até algo repugnante, né? É algo, como eu posso dizer, revoltante você acreditar que o Deus que é bondoso, sumo bom, ele predestina as pessoas ao inferno de antemão, sabe? Ele cria pessoas para predestiná-las ao inferno. Vocês conseguem perceber que essa é uma doutrina maligna? É maligno. A antropologia da Iccar é uma antropologia que não dá o devido peso ao pecado do homem. E o que tudo isso que eu tô falando tem a ver com sola escritura? A escritura... Você não conhece a doutrina e a teologia da Igreja Católica, definitivamente. Repetindo, a Igreja Católica diz que apesar do homem ainda ter o livre-arbítrio dele não ser completamente extinto, ainda assim está cativo e prejudicado e sempre tende a mal, e o homem sem Deus não consegue jamais fazer o bem. É justamente com a graça de Deus e só pela graça e iniciativa de Deus é que o homem consegue fazer algum bem. Então, como que não dá o peso devido ao pecado, cara? Jesus, pode ser que não seja igual a essa tua doutrina aí, mas é que a tua doutrina não vem de Deus, né? Pessoal, enfim, eu vou agora, já explicado isso daí que eu queria falar, eu vou pular lá pro final que ele fala sobre a sola escritura. Vamos ver se a sola escritura tem base na Bíblia. Vamos ver se o Rushduni vai conseguir provar isso daí. Tá, enfim, vamos ver o que ele tem a dizer. Pensar corrompido, na sua epistemologia comprometida, tornou-se necessário que Deus se manifestasse de maneira diferente. E é aí que vem o conteúdo da escritura. Antes da queda, Adão, ele via a Deus, ele estava com Deus na viração do dia. Depois da queda, ele se tornou alienado de Deus e subserviente aos ataques de Satanás. Foi aí que a revelação especial foi comunicada e, posteriormente, escrita. O conteúdo da escritura sagrada é aquilo que nós chamamos de sola escritura. E esse conteúdo foi escrito e foi cristalizado na forma de livros. Aquilo que é cristalizado na forma de livros, que é escrito, não se perde. Então nós temos a escritura como algo necessário para a salvação. E por... Tá. Uma coisa é dizer que a revelação de Deus, que primeiramente não foi escriturística, ou seja, olha essa coisa interessante. Isso daqui o próprio Torrentini diz, né? Que ele disse aqui que, inicialmente, na maior parte do tempo, inclusive, Deus não se revelou através de livro. Ou seja, a revelação de Deus, inicialmente, e é só você ler a Bíblia, não estava consignada a livro. Era literalmente diretamente contato pessoal. Deus se revelou, né, desde lá do Antigo Testamento, passando por Adão, Noé, e teve a sua aliança com Abraão sem qualquer tipo de escritura. Sem qualquer tipo de escritura. Ou seja, durante essa grande parte do tempo, Deus não se utilizava de algo escrito para se manifestar. Sabe, para sua manifestação, né? A sua revelação, aliás. Foi só lá em Moisés que começou-se, de fato, a ter a revelação. E, posteriormente, sim, a revelação foi colocada por escrito, tornou-se escritura, né? Mas não somente a escritura. É aí que está o ponto. Nós concordamos que a revelação foi consignada às escrituras, mas não somente na escritura é que está. Para você provar a sua escritura, Judão, você vai ter que provar que a revelação só se deu nas escrituras e nada mais que isso. Só as escrituras têm, né, manifesta essa revelação especial de Deus. Isso você não vai conseguir provar, né? E vocês vão ver isso daqui. Por incrível que pareça, até mesmo os pontos de convergência que nós temos com os católicos romanos, que são doutrinas oficialmente importantes para eles, só existem porque há aquele conteúdo na escritura. Onde que a gente sabe quem foi Jesus? Onde que a gente sabe o que Jesus fez? Apenas através da Bíblia, porque é o conteúdo relatado naqueles livros. Tá, de novo, cara, segundo você, segundo a tua opinião, eu vou dizer o seguinte, olha só, olha como a gente vai refutar isso daí que ele tá falando.
A Trindade, que nós acreditamos que é o dogma principal do cristianismo, tem um fator específico dentro da Trindade, né, que de fato caracteriza ela, né, a Santíssima Trindade, que é a consubstancialidade. Cristo, ele é consubstancial ao Pai. Problema, mostra isso aqui para mim nas Escrituras. Mostra para mim nas Escrituras. Isso daqui não tá. Tipo, pelo menos não explicitamente. E tanto é que, inclusive, quando foi se proclamar a Trindade no primeiro concílio de Nicéia, eu falo para vocês, a única coisa que os arianos se opuseram ao credo niceno, sabe o que foi? Foi a palavra consubstancial. Se não fosse a palavra consubstancial, mesmo o nosso credo hoje, os arianos teriam aceito, que não teria problema em relação à teologia deles. E olha que coisa louca. Quem é que deu a dica para os católicos colocarem a palavra consubstancial no credo, que inicialmente não seria colocado? O imperador Constantino. E sabe o que os arianos responderam? Eles falaram que eles não aceitam a palavra consubstancial porque ela não está na Bíblia. Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. E eu digo para vocês, a Trindade não está claramente na Bíblia. Eu digo, se não fosse o magistério e a tradição da igreja, é muito difícil você provar de fato a Trindade nas Escrituras. Inclusive foi, né, uma das críticas dos arianos. Todos os versos que geralmente eles pegam, pode pegar os mais fortes, por exemplo, nós temos João capítulo 1, né, o prólogo joanino, que ele utiliza, né, ali os primeiros versos, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, esse geralmente é o texto mais forte que você tem em relação à Trindade, que geralmente é muito utilizado, né? O ponto é o seguinte: isso por si não prova que Cristo é consubstancial. Não prova. Porque a palavra Deus, que é utilizado, né, é utilizado também para homens. Olha, o próprio Cristo diz o seguinte, né, lá para os fariseus: não diz a vossa lei, vós sois deuses. Inclusive, no final dos tempos, nós nos tornaremos deuses também, porque nós seremos deificados, como diz as Escrituras. Ou seja, a palavra Deus não era utilizado exclusivamente para a divindade. Outro ponto que eles geralmente citam, por exemplo, o verso que Cristo diz que eu e o Pai somos um. O ponto é que isso também não prova necessariamente, veja bem, necessariamente a consubstancialidade, né? Que Cristo é de fato Deus. Porque quando diz, por exemplo, que o homem e mulher, né, a própria lei de Deus diz que o homem e mulher se casam, eles se tornam um. Cristo e Deus podem ser um em vários sentidos. É por isso que eu digo, você não consegue chegar claramente nas Escrituras, ver nas Escrituras a Trindade. Você precisa justamente da tradição e da autoridade da igreja, né, para definir isso daqui. Então, isso daí que o Rushdoony diz, que é por causa das Escrituras, também não é bem assim, né? Não é bem assim. Assim como todo o resto da Escritura, nós não sabemos apenas porque está na Bíblia. Então, a Bíblia é... Então, por exemplo, que a Bíblia demonstra que Cristo é Deus, não está muito claro. Precisou da tradição e do magistério da igreja, repetindo. É necessária. Nós podemos dizer o mesmo do magistério católico romano? Não. Durante muito tempo não existiu o papado. A gente já provou isso. Isso é atestado historiograficamente pela própria igreja de Roma. Então, o magistério católico romano não... Isso daí é você que diz. Isso daí é mais uma mentira, só que não é o tema do vídeo, eu não vou entrar nesse assunto. Não tem necessidade. O segundo atributo é o atributo da suficiência. O conteúdo da Escritura é suficiente para a salvação. Nós cremos na suficiência de Cristo. Conhecendo as Escrituras, a professando e a vivendo, você é salvo. O conteúdo da Escritura é suficiente para a salvação. Nós podemos dizer que o magistério é suficiente para a salvação? De maneira alguma. Tá, de novo. Onde na Escritura que está dito isso daí? Me prova. O ponto é o seguinte, que isso daí que você está falando contradiz explicitamente as Escrituras. Contradiz explicitamente as Escrituras. Só de Cristo dizer que os apóstolos só podem ter o poder de ligar e desligar, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, que é para seguir as tradições do mesmo pé das Escrituras, contradiz o que você está dizendo. Onde nas Escrituras está dizendo que ela é suficiente para a salvação? Onde? Não está dizendo isso em lugar nenhum. Ou seja, vocês estão imputando algo que a própria Bíblia não diz. E outra,
Mesmo se a gente aceitar que a Escritura contém todos as verdades de fé necessárias para a salvação, isso ainda não é só a Escritura, isso é suficiência material. Inclusive, existem católicos que acreditam na suficiência material. A só Escritura é a suficiência formal. Consegue entender? E eu posso fazer um vídeo só sobre isso daqui, mas resumindo, a suficiência formal basicamente vai dizer que você não precisa de algo externo para interpretar de fato as escrituras. As escrituras por si se interpretam. Você tem que provar a suficiência formal para provar a sua escritura, não a material. Em nenhum momento da Bíblia vai dizer que para ser salvo você precisa estar em comunhão com a Cátedra de São Pedro. Isso é um é claro que diz. Diz que quem não escuta a igreja, o próprio Cristo da ordem, quem não escuta a igreja, seja para ti como um pagão publicano. O próprio apóstolo São Paulo, utilizando a sua autoridade, né, como membro da igreja, claro, da igreja de Cristo, ele utiliza a sua autoridade quando ele coloca, ele diz que entregou Emineu e Alexandre para Satanás para que aprendam a não blasfemar, ou seja, sabe, condenados. Ou seja, a igreja, de fato, ela é um instrumento que Cristo deu, o poder de ligar e desligar, né, para que a pessoa, de fato, né, alcance salvação. Fora da igreja não há salvação. Sabe? A igreja é o instrumento que Cristo escolhe para dispensar a sua salvação no mundo. E a Bíblia deixa isso muito claro. O Novo Testamento diz isso e deixa muito claro. Desenvolvimento muito posterior, que eu volto a utilizar a história para fins instrumentais aqui e demonstrar que não procede. O terceiro atributo é um atributo da perspicuidade. Perspicuidade é a capacidade que a Escritura Sagrada tem de ser clara. Mesmo os mais indoutos, tendo acesso à Escritura, conseguem entender o cerne dela. Conseguem entender que Cristo deve ser adorado, que Cristo é Deus, que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou, que Cristo pagou a nossa dívida. Você consegue entender... Onde Cristo está na Bíblia? Me mostra. Então você tem que mostrar na Bíblia dentro disso daí. O que é mentira. Olha, pra vocês verem, olha só. Olha só, pessoal. 2 Pedro, capítulo 3. Olha. E tente por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, né? Como ele vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O próprio texto aqui de 2 Pedro está dizendo que a escritura não é clara desse jeito que você está falando. Não é clara. O próprio eunuco, né, o etíope, ele precisou da interpretação de Felipe, né, de São Felipe, para entender as escrituras. Porque ele por si não conseguia chegar à interpretação correta. Os próprios fariseus, pra vocês terem ideia, e pessoas, eles interpretavam as escrituras, não conseguiam perceber que Cristo era o Messias, o Filho de Deus vivo. E diversos outros pontos. Onde na Bíblia está dizendo que ela é clara, é esse ponto. O próprio São Paulo fala das pessoas, né, dos crentes fiéis já convertidos, né, dizendo que eles são crianças na fé, que eles não conseguem digerir argumento sólido, e ele tem que falar com eles como crianças, como crianças, porque eles não conseguiam de fato entender a doutrina. Onde que está essa clareza nas escrituras que eu não sei? De novo, se isso fosse verdade, não existiria todo um debate monumental na história da igreja sobre a natureza de Cristo. Se Cristo é consubstancial ao Pai ou não, né? A união hipostática, sabe? O nestorianismo, todas essas discussões aí, que provam que isso está falando é mentira. Entender isso sendo um indouto, porque a Escritura é clara. E perspicuidade não significa que todas as partes da Escritura são claras, mas que no seu conteúdo fundamental, a Escritura ela tem uma clareza tal que, para fins salvíficos, ela é eficaz até para os mais indoutos. Ou seja, olha, a Trindade, que é o ponto basilar de toda a fé cristã, não é clara, definitivamente não é clara. Mas eu vou te falar, sabe o que é claro, Rushdoni? E eu concordo com você, tem algumas revelações, algumas informações que as escrituras são claríssimas e ninguém pode negar, e só você sendo muito maligno pode distorcer e negar o que está escrito, porque é claro e nítido. Sabe qual que é esses versos? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares no céu será ligado, e eu te darei as chaves dos céus. Tudo que ligares no céu será ligado, né? Tudo que eles ligares no céu será desligado. Ou seja, que São Pedro é a pedra e recebeu as chaves de ligar e desligar. Isso está claríssimo, claro e nítido das escrituras, e qualquer um consegue perceber e constatar.
Segundo, transubstanciação. Cristo pega o pão e vinho e diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Ele explicitamente está dizendo que é. Ou seja, são coisas que a Escritura diz claramente. A transubstanciação é uma verdade clara e nítida, né? Que só tem que ser só sendo muito maligno para negar um negócio desse daí, né? Muito negações da realidade. Terceiro ponto. Obra importa e tem caráter na tua justificação. A Epístola de Santiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. E diz que a fé sem as obras é morta. Ou seja, a obra importa sim na tua justificação e para a tua salvação. Só sendo muito maligno mesmo para negar esse tipo de coisa que está bem claro, né, Rushdoni? Mas você sabe quem que nega, né? Você sabe. O que não exclui a necessidade de eruditos, de ministros que interpretem a Bíblia nos pontos mais obscuros e assim ensinem a igreja. Isso está na nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1. Então a perspicuidade não é um salvo-conduto para qualquer um sair interpretando a Bíblia como bem lhe apetece, não. Mas é um salvo-conduto para você examinar a Bíblia e saber que examinando a Bíblia você consegue chegar ao cerne da verdade. Mas você deve... Outra coisa, sabe algo que também tá claro, Rushdoni? Que a igreja é a coluna e o cestáculo da verdade. Quem não escuta ela seja um pagão. Isso daí tá muito claro. Sabe o que também tá claro, Rushdoni? Que é para manter as tradições que foram dadas, seja por carta nossa ou por viva voz, tradição oral. Tá muito claro, Rushdoni, esse tipo de coisa. Isso daí eu concordo com você. Muito claro. E de fato importa para tua salvação. Mas, né, vocês protestantes, vocês haveram negar. Deve estar sob a instrução de ministro, você deve estar numa congregação. O solo de escritura não é a negação da igreja, coisa que o Dr. Van Hooser também fala no seu livro. Não é a negação da importância da igreja, tampouco da importância da tradição, mas é você colocar a escritura no seu devido lugar. Nós podemos dizer que o magistério católico romano, ele usufrui da perspicuidade. Esse é um ponto fundamental, porque a igreja de Roma diz que o magistério existe justamente para assegurar que o conteúdo da escritura vai ser entendido. Há pouco tempo eu fiz uma live com o Bruno Lima e eu falei sobre quando o Papa Francisco disse que todas as religiões levam até Deus. Eu vi na internet pelo menos 5 interpretações diferentes do que o Papa disse. Se o Papa não tem a capacidade de ser claro, que dirá o resto do magistério católico? Tá, você tá comparando o Papa falando numa entrevista, num ambiente descontraído com a posição oficial da igreja sobre verdades de fé. Vocês estão percebendo como que isso daqui é uma falsa equivalência? Você vê que a igreja de Roma ela promulgou doutrinas em cima de doutrinas, muitas vezes se contradizendo e tendo interpretações diferentes. Logo, nós não podemos dizer que o magistério católico romano ele tem esse atributo da perspicuidade. Isso daqui você tem que provar. Prova pra mim. Desafio. Até hoje você não conseguiu provar. O purgatório, já foi provado que você não sabe nada sobre o purgatório, né? Você disse que se contradisse ao longo do tempo. Eles acusam o mundo evangélico de ter muitas interpretações, mas eles também têm muitas interpretações dentro da ICAR. E enquanto no mundo evangélico essas muitas interpretações rondam em torno do que disse a Bíblia, lá elas rondam em torno do que disse o Papa. Não. Toda a igreja crê nas mesmas verdades de fé e todos os dogmas proclamados pela autoridade humana pontífice. Todos. Da mesma forma, inclusive. Né? Que disse o magistério. E você tem até mesmo disputas entre católicos romanos em cima de coisas que o magistério disse. Logo, esse atributo da perspicuidade não se verifica na igreja de Roma. Já no meio protestante... Olha, as discussões são em pontos de fé que não foi definido pelo magistério da igreja. Aí estão as discussões. Embora nós possamos admitir que uma pluralidade imensa de igrejas é um mal, isso não é por si só uma negação da perspicuidade da escritura. Porque embora haja... Óbvio que não. Como que não é? Como que não é? Se eu tenho 20 pessoas, as 20 pessoas leem as escrituras e 20 chega a diferentes interpretações, como que não é um problema na perspicuidade? Então o problema está na capacidade racional humana. Só que o problema está em Deus, né? Deus vai criar humanos que são tão burros que não conseguem entender palavras simples, né? Verdade de fé simples. Ou o problema ou está em Deus, ou está, né, que talvez as escrituras não sejam tão claras assim. Muitas interpretações, algumas bizarras, precisamos reconhecer, o cerne das escrituras é igualmente admitido por todos os protestantes e evangélicos. Então, nós temos unidade na diversidade. Meu Deus do céu. Olha, cara, você engana bobos. Olha, tem protestante que acredita em regeneração batismal, tem protestante que não acredita, tem protestante que acredita no batismo de criança, tem protestante que não acreditam. Tem protestante que acreditam em que a consubstanciação, aliás... Tem protestante que acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia e protestantes que não acreditam. A sacramentologia. Como que é a mesma coisa e não são questões fundamentais? É óbvio que é. O batismo, a regeneração batismal, acredita que no ato do batismo é que tudo de fato renasce. Como que não é? Eu estava pensando esses dias, olha só, o batista.
O Gabriel Enes, ele não acredita, aliás, ele acredita no batismo de crianças. Os batistas não acreditam. Então tem um problema. Pros batistas, vamos supor que o Gabriel Enes, eu não sei, não conheço a vida dele, mas vamos supor que ele, como presbiteriano, foi batizado como criança, somente como criança, né? E viveu o resto da vida como presbiteriano. Pros batistas, o Gabriel Enes vai morrer sem nunca ser batizado. Ele nunca foi verdadeiramente batizado, porque o batismo dele não valeu. Ou seja, ele vai morrer sem batismo. Só que tem um problema. Na doutrina do Gabriel Enes, o batismo tem a regeneração batismal. Acontece a regeneração batismal. Ou seja, ele nunca foi renascido em Cristo. Olha a loucura. Vocês realmente acham que essa coisa é secundária? Pelo amor de Deus. Da mesma maneira que os papistas têm diversidade na unidade. O que não pode ser feito. Não. Em todas as verdades de fé, os católicos acreditam unanimemente. Não pode acreditar nisso. Olha só, vou citar um exemplo. Todos os católicos acreditam no livre-arbítrio. Doutrina professada imposta pela igreja. Todos os católicos vão acreditar. Agora, vocês aí como presbiteriano, né, que é calvinista e um arminiano, você não acredita em livre-arbítrio, arminiano acredita. Né? Para mim, isso explicitamente é uma questão fundamental sim de fé. É se propagandear o magistério romano como dotado de perspicuidade, quando a coisa que ele menos é claro. E por fim, nós temos o atributo da autoridade das escrituras, que é assegurado na própria Bíblia. Muita gente, quando assistiu a primeira versão que eu fiz desse vídeo... Ah, é? Onde? Onde na Bíblia está dizendo, olha, vai ter um cano do Novo Testamento, e esse cano do Novo Testamento vai ser autoritativo para formar em fé e doutrina, e o cano do Novo Testamento é esse daqui, a lista é esse daqui. Onde? Me mostra. Perguntam onde que está o solo da escritura na Bíblia. O que é uma pergunta que tem uma certa relevância, mas que é obviamente respondida com sim. O princípio do solo da escritura está na Bíblia. Não é porque a palavra solo da escritura não está na Bíblia que você não encontra o princípio. O que é... Vamos ver se ele vai trazer algo novo. Vamos ver se ele vai provar isso. O solo da escritura, o entendimento de que o texto tem autoridade absoluta. E nós podemos reivindicar vários... Não. A doutrina do solo da escritura diz que as escrituras são a única fonte de fé infalível para formar a doutrina. E que ela é juíza e julga tradição e magistério, inclusive. Os fatos bíblicos para testar isso. O primeiro deles, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o verbo encarnado, se submetia às escrituras. Jesus Cristo, quando tentado por Satanás, ele responde, está escrito. Ele não responde com base na própria autoridade. No Evangelho... Jesus se submetia às escrituras, né, claro, porque ele era um homem que era submetido à lei de Moisés, era um judeu submetido à lei de Moisés, e por outros fatores, mesmo que de fato for assim, como que isso prova só a escritura? Eu não estou entendendo. É claro que ele não vai se contradizer ele mesmo, mas o próprio Cristo também submetia, inclusive, a autoridade dos fariseus. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte: os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, fazem o que eles mandam, mas não o que eles fazem, porque são hipócritas, fazem, mas não, falam, mas não fazem. Cristo também estava submetendo, então, a lei farisaica. Como que o que você conclui disso daí? Então, a lei farisaica também é infalível, algo do tipo? Não sei qual é a sua opinião sobre esse tema aí, né, Augustone? O que mais que ele falou? O segundo. Os fatos bíblicos para testar isso. O primeiro deles, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o verbo encarnado, se submetia às escrituras. Jesus Cristo, quando tentado por Satanás, ele responde, está escrito. Ele não responde com base na própria autoridade. No Evangelho de Mateus... Tá, no caso de Satanás, sim, mas e daí? Como que isso prova o ponto? Diversos outros pontos, Cristo não vai citar as escrituras. Repetindo, já citei vários outros pontos. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Entre no meu canal e vejam. Né, que é refutando o argumento de que Cristo estava nas escrituras. Cristo diversas vezes resolveu um atrito contra os fariseus ou pessoas que vinham questioná-lo, não com a autoridade das escrituras, mas sim com a própria autoridade dele, ou às vezes utilizando argumentos lógicos também, né? Citando o caso que eu já citei no último vídeo, Augustone. Cristo diz o seguinte, né, quando foi perguntado sobre o imposto a César, ele não citou a escritura para fundamentar a opinião dele. Ele diz o seguinte, ele utilizou um argumento lógico. De quem que é a efígie nessa moeda? Ele diz, é de César. Ele diz o seguinte, ó, então dê a César que é de César, Deus que é de Deus. Não citou nenhuma escritura. Ou seja, teu argumento não significa nada. Principalmente, muitas vezes, ele afirmava as escrituras e dizia que estava cumprindo oráculos prescritos na escritura. E aí, eu digo algo... Claro, porque o oráculo foi profetizado a partir da boca do profeta, não escrito, mas pela boca do profeta, e muito tempo depois escrito, inclusive. Né? Esse oráculo foi proferido pelo Espírito Santo. Então é óbvio que já se cumprisse. Não, Deus seria mentiroso, mas isso não tem relação nenhuma com a escritura. Algo que eu já mencionei num vídeo recente. Para você entender o Novo Testamento, você precisa entender o Antigo. Por quê? Porque a escritura, em todas as suas partes, é canônica, autoritativa. E essa autoridade é reconhecida por Jesus. E foi a igreja quem proclamou e definiu como autoritativa perante os fiéis.
conhecia a autoridade da lei, dos profetas e dos salmos, que é precisamente o cânon protestante que nós temos hoje? Não, também já foi refutei isso mais infinitas vezes, tá mais que batido. Mentira. Cristo só estava a lei e os profetas. Uma única vez ele citou a lei e os profetas e os salmos. Uma única vez. Uma única vez. Fora essa vez, ele sempre estava a lei e os profetas somente. Agora, dessa vez que ele cita a lei, os profetas e os salmos, provavelmente ele está citando só o livro de Salmos mesmo. Ele não está citando uma terceira divisão. Ele está citando que existia a lei e os profetas, duas divisões. Existia o livro de Salmos, que também é um tentativo inspirado, ao que parece. Né? Eu tenho um livro só sobre isso daqui, eu demonstro esse ponto aí. Entra no meu canal, nas respostas ao Lucas Banzori, que vocês vão ver. Coisa que podemos abordar em outra ocasião. Mas enquanto a autoridade das escrituras é clara e é respaldada por textos como 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e educação da justiça, de tal modo que todo homem seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra, você tem toda a narrativa da escritura apontando para a sua centralidade, para a sua... Não, ele está falando que todas as escrituras... também é outro argumento, já está mais que batido. Ele está dizendo que as escrituras são úteis, não que são suficientes. São úteis para formar a pessoa na justiça para boa obra, o que de fato é. Como que isso prova usar a escritura? Ou que somente você teria que provar o seguinte, que somente as escrituras são úteis para formar na justiça e coisas do tipo. Você tem que provar isso daí, que somente, não que elas tenham esse papel, até porque a Igreja Católica também professa isso, e nem por isso acredita no só da escritura. Primazia, para sua supremacia. Já o magistério, embora tenha uma autoridade subserviente à escritura, não tem poder sobre a escritura, uma vez que a escritura é o seu fundamento. Como disse João Calvino, o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, não o contrário. Agora tá, doutrina profética apostólica. Eu concordo nisso daí. Mas como que você dá o salto lógico, portanto, a escritura? Como que... Isso daí, de fato, é um non sequitur. Isso é um non sequitur totalmente. E de fato, a lei, os profetas, a doutrina apostólica, profética, é sim, de fato, a base. Mas daí você conclui, portanto, a escritura. Falácia de salto lógico. E ainda sobre essa questão do 2 Timóteo, eu vou demonstrar para vocês que 2 Timóteo é talvez um dos maiores tiros no pé dos protestantes. Tá, vamos supor, vamos ceder. Vamos supor que aquele verso ali, útil, seja suficiente. Aquele verso está dizendo que a Bíblia é suficiente para tudo aquilo ali que ela diz, né, no texto de Timóteo. Com quem que ele está falando? Com Timóteo. E ele diz acima que Timóteo conhecia todas as escrituras desde a infância dele. Ou seja, está falando do Antigo Testamento. Olha que coisa louca. Ele está falando do Antigo Testamento e suponhamos que de fato o texto está falando de suficiência. Ele está falando para Timóteo que o Antigo Testamento é suficiente para a salvação. E agora fica a pergunta para você, Eugênio, e quero ver como que você vai sair dessa aqui. Se o Antigo Testamento é suficiente para a salvação, para que você precisa do Novo? Joga fora o Novo Testamento. Aliás, para que você precisa do ministério do Evangelho de Cristo? Você não precisa. Basta o Antigo Testamento para te salvar. É suficiente para a tua salvação. Por isso que eu tô falando, você percebe que é só tiro no pé. Por isso que eu tô falando. Você tem que ser muito irracional para acreditar só na escritura. É muito, muito mesmo. Não faz sentido nenhum. Enfim, pessoal, o vídeo é esse, né? Acho que agora ele só vai repetir o que ele já falou aí no vídeo. Então vocês percebam que são todas falácias que demonstram que o Eugênio é analfabeto funcional. Ele não conhece a doutrina da igreja. Ele dá tiro no pé. Ele não percebe, ele dá tiro no pé citando textos que ele acha que provam só a escritura, mas não provam nada, e pelo contrário, só dão um tiro no pé dele. É isso daí, é só a escritura. É essa gente aí. É isso daí que ele falou que os argumentos católicos são fracos. Se os argumentos romanos são fracos, quem dirá os seus? São negativos. É coisa de gente que tem alguma limitação cognitiva. Você tem que ter uma limitação cognitiva para acreditar em só a escritura, porque é uma doutrina estapafúrdia, louca, sabe? Que é irracional. É irracional em todos os sentidos. Por quê? Porque é uma doutrina que não vem de Deus, é uma doutrina que vem do maligno. Não é? Enfim, pessoal, o vídeo é esse daí. Fica mais uma resposta aí para vocês verem como o Eugênio é uma pessoa medíocre, intelectual. É a realidade, né? É a constatação dos fatos. E que ele não consegue nem entender aquilo que ele se propõe a falar, né? Que é a doutrina católica. Enfim, pessoal, mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe seus comentários aqui na aba, né, dos comentários, para ajudar o nosso vídeo a pegar engajamento novamente, levantar o nosso algoritmo. E também, se possível, doe para o canal através dos Pix, que é o leonapix3@gmail.com, que vocês estão me incentivando muito a continuar. Enfim, pessoal, o vídeo é esse daí. Valeu, até mais.